esse diálogo, né? A psicanálise feminista, os estudos queer, falando de algo sobre os jovens trans, dialogando com Winnicott. E eu vou destacar aqui o trabalho de 3 psicanalistas feministas, elas são vivas, as 3, a Nancy Chodorov, que foi um expoente assim, do feminismo psicanalítico, a Jessica Benjamin, que é uma professora da New York University, que é bastante atuante tanto na teoria do reconhecimento como na psicanálise relacional. E a Agvik Saketopoulou, que ela é uma psicanalista jovem, que ela faz uma articulação teórica estudando os jovens trans ou as conformações de orientação sexual e gênero não binárias, e ela faz uma interlocução teórica, ela coloca em diálogo a teoria de Winnicott com a teoria de Jean Laplanche. Tá? Então, a primeira coisa que eu vou introduzir é assim, para a gente pensar com qual mentalidade se entra num debate, um debate o mais científico possível, também próximo da prática de vida das pessoas, sobre gênero. E eu coloquei aqui científicas entre parênteses, né? Porque muitas vezes o que nos move é uma ciência positivista, uma ciência com um ranço iluminista ou cartesiano, em que é como se a gente tivesse uma visão sobre gênero, ou sobre orientação sexual, ou sobre corpo, pensando qual é a verdade do gênero, qual é a definição, quer dizer, eu sei como especialista apontar no meu paciente, bom, este é um caso trans, não, este não é trans, esse é mulher, este é homem, quer dizer, se você parte de uma visão com esse ranço científico positivista, você pode incorrer numa visão excludente. Inclusive, nesse diálogo aqui proposto, gente, existe toda a questão assim, epistemológica de colocar o Winnicott, que é um autor que morreu nos anos 71, tá? Com toda essa geração de feministas psicanalistas que escreveram pós-Winnicott. Muitas delas trouxeram críticas ao modelo das relações objetais e também ao modelo do próprio Winnicott. Né? Mas, então, em termos de metodologia, de epistemologia, é bem importante que a gente pense assim, para a gente poder integrar vários autores, várias visões, numa perspectiva mais pós-moderna, é importante que a gente não pense ou psicanálise, ou feminismo, ou queer. Não, que a gente pense psicanálise, Winnicott, e também aquilo, e também aquelas coisas novas que outros autores têm colocado. Chodorov, vejam, ela escreveu esse livro 3 anos depois da morte de Winnicott. É interessante que, mesmo nessa época, ela teve coragem e também, eu acho que, criatividade suficiente para entrar na obra das relações objetais de uma maneira também crítica, mas de uma maneira também mostrando todo o potencial e a criatividade da obra de Winnicott. De algum modo, ela não adota todas as metáforas maternas ao pé da letra, como Winnicott as usou. Ela até critica que a psicanálise pode incorrer em estereótipos quando adere a uma visão mais na concretude de falar o que é uma mãe, tá? E ao longo desses anos, né, esse livro dela é mais antigo, ela foi delineando o que ela chamou assim, mais ou menos de um método. Como é que você coloca a psicanálise para dialogar com o feminismo teórico? Então, a Nancy Chodorov, ela alterna 2 atitudes que se enriquecem mutuamente. Então, aquela coisa que eu falei, é a psicanálise e também o feminismo, a construção social do gênero, né? E todo mundo tem ouvido muito falar de construção social do gênero. Uma das autoras que fala do construcionismo social e do gênero, tá? É a Judith Butler, tá? A Judith Butler, lá da Universidade de Berkeley. Então, assim, para a Nancy Chodorov, existe um lado no feminismo que é muito importante, que o feminismo descreve esses padrões generalizáveis de opressão, por exemplo, seria o macro-social que o feminismo enriqueceu, né, essa visão das opressões, só que no feminismo falta um foco especial na individualidade, que ela chama de individualidade clínica do gênero. Então, ela vai falando, essa segunda vertente, essa segunda atitude, teria a ver o quê?
com a psicanálise, que desde a obra freudiana, mesmo com as críticas que o feminismo tem feito do falocentrismo da obra de Freud, tá? Mas os estudos das psicanalistas pós-freudianas, né, como a própria Butler, né, todas essas feministas contemporâneas, elas continuam interessadas pelas questões da fantasia inconsciente. Como esses processos, né, esses padrões generalizáveis, que seriam as estruturas generalizáveis, que é o primeiro item aqui, chegam na individualidade, na nossa escuta clínica de cada cliente, de cada jovem, ou de cada adulto, de cada pessoa, né? Esse tornar-se pessoa nesse processo ao longo da linha do amadurecimento. E isso falta no feminismo teórico. Algumas feministas ficam só na construção social do gênero, mas não falariam para Chodorov do legado importante da psicanálise, que seria, sim, a importância de se falar dos mecanismos de defesa, de falar do splitting, as cisões do gênero, as questões da fantasia, identificação, projeção, que seria o que é essa individualidade. Então, como o gênero, em cada caso, ele vai sendo construído ao longo do tempo, mas nessa perspectiva da fantasia inconsciente. Agora, a obra de Winnicott tem essa sensibilidade relacional, como eu falei, as questões da mutualidade, o brincar criativo, né? Toda essa questão de estar construindo um espaço, né, para a espontaneidade do eu, né? Toda essa marca, ela pode ser frutífera para o nosso trabalho, apesar de que Winnicott muitas vezes utilizou aquela metáfora famosa, né, a mãe suficientemente boa. Winnicott também usou o termo ambiente suficientemente bons, né, para que a gente também não essencialize que a única cuidadora deve ser uma mulher ou a mãe. Porque nas famílias contemporâneas a gente pode ter cuidadores que são um casal lésbico, pode ser um casal de 2 homens gays, pode ser um pai solo, uma mãe solo. Então, são as novas conformações de família. Então, é importante a gente mostrar que a gente está trazendo o Winnicott para um diálogo contemporâneo, inclusivo da diversidade,